Você já parou para pensar no que realmente significa ser humilde? Será que ser humilde é sobre você abaixar a cabeça e deixar os outros passarem por cima? Ou será que tem algo mais profundo por trás disso? Bom, a verdade é que a humildade de verdade, né? Ela tem um nome. E esse nome é Jesus. Hoje a gente vai mergulhar rapidamente em Filipenses capítulo 2 e descobrir como que Jesus nos mostrou o caminho verdadeiro da humildade. Não com palavras bonitas, mas sim com atitudes. Se você está com a sua Bíblia aí na mão, abre comigo no Filipenses capítulo 2. A gente vai ler inicialmente do versículo 5 ao 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Essas palavras que eu li aqui não são apenas palavras bonitas, não. Elas carregam um chamado para a gente viver uma vida diferente. Jesus era Deus, mas ele escolheu se tornar servo. Jesus ele não nasceu num berço de ouro, mas sim numa manjedoura. E o que é uma manjedoura? É um lugar simples ali onde os animais comiam. Então, tipo assim, você já parou para pensar nisso? O rei do universo, literalmente, vindo ao mundo num lugar onde nem mesmo um bebê comum deveria nascer. E bom, essa é a essência da humildade. É você abrir mão dos seus próprios direitos para fazer a vontade de Deus. E olha só, mesmo quando as multidões lá atrás queriam fazer de Jesus um rei, como está escrito lá em João capítulo 6, versículo 15, depois da multiplicação lá do milagre da multiplicação dos pães, né? Jesus se afastou. Ele sabia que o reino dele não era desse mundo. Jesus, ele veio nos mostrar que o mais alto que alguém pode chegar é quando a pessoa se ajoelha para servir. Agora volta comigo um pouquinho ainda em Filipenses capítulo 2, só que nos versículos 3 e 4. Está escrito o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Esse é um daqueles versículos que a gente lê e pensa: como é difícil viver isso. E eu digo isso, né, que a gente pensa assim, porque o nosso coração, ele quer exatamente o contrário. A gente quer ser visto, reconhecido, valorizado, não é mesmo? Mas Jesus, ele mostra um caminho totalmente oposto, que é o caminho da cruz. E bom, como que a gente aplica isso na nossa vida real? Como que a gente vai conseguir se tornar humilde como Jesus, né? Seguinte, imagine uma cena onde você tá no supermercado. Você tá lá com pressa, você precisa ir embora. E a fila tá enorme. E bem na sua frente tem uma senhorinha idosa ali, né? Colocando as compras no caixa, bem devagarzinho. Você pode, né, que é o mais comum, ficar irritado, irritada. Ou por outro lado, você pode respirar fundo, ajudar essa senhorinha e ainda sorrir. Isso é humildade, isso é servir, isso é você andar como Jesus andou. E claro, falar do jeito que eu falei parece até fácil, né? Mas viver isso de verdade, né? É um desafio. Eu sei, eu sou humano, eu sei. Só que a boa notícia aqui é que a humildade ela não acontece em um estalar de dedos, entendeu? Ela não acontece de uma vez, da noite pro dia. Não, é um processo. A gente erra, a gente tenta de novo, aprende e segue insistindo em parecer cada dia mais com Cristo. E olha, a cruz foi o maior exemplo de humildade e amor. Quando Jesus estava ali pendurado na cruz, sofrendo demais, ele não pensava nele mesmo. Ele pensava em mim e pensava em você. Então será que nós temos vivido com esse mesmo coração? A humildade, ela não é fraqueza, ela é força controlada. A humildade é a escolha de você servir mesmo podendo ser servido. É você colocar o outro em primeiro lugar, não por obrigação, mas sim
por amor ao próximo. E bom, a gente só vai conseguir viver assim de fato quando nós olharmos constantemente para Jesus como nosso modelo perfeito, porque ele é o melhor exemplo de amor e humildade. Se nós queremos parecer com Cristo, então a gente precisa ser humilde como ele, tá bom? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu exemplo. O Senhor é o Rei dos Reis, mas mesmo assim escolheu se tornar servo. Ensina todos nós a abrirmos mão do nosso orgulho e ensina a gente a seguir os seus passos. Muda o nosso coração e nos ajuda a colocar os outros acima de nós mesmos. Que a sua humildade seja visível através de cada atitude nossa e abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Dê para ela paz, saúde e fome por ti. E que todos nós, dia após dia, possamos te amar mais e mais e viver como o Senhor viveu. Em nome de Jesus, amém. Que essa mensagem fique viva no seu coração, de verdade mesmo, e lembre-se, viver como Jesus é uma jornada diária e Ele está caminhando contigo. Amém? Que Deus te abençoe muito e nos vemos no próximo vídeo.